Pessoal. Estamos aqui por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos estudar a primeira parte de propriedades coligativas. As propriedades coligativas das soluções são quatro: tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Então, vamos lá, iniciando aí. Então, o que é propriedades coligativas? O que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas são aquelas propriedades das soluções provocadas pela dissolução de solutos não voláteis. Então, quando eu pego um determinado solvente e adiciono um soluto não volátil, esse soluto vai alterar as propriedades. Vai alterar a pressão de vapor, temperatura de ebulição, congelamento, pressão osmótica. Então, isso são as propriedades coligativas. São as propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de partículas que você dissolve, né? Então, se eu dissolvo, por exemplo, 10 gramas de glicose, 50 gramas de glicose, as propriedades vão mudando, mesmo o soluto sendo o mesmo, mas as propriedades mudam porque depende do número de partículas. Uma outra situação também é quando você pega uma solução molecular com uma solução iônica, né? Se as duas tiverem a mesma concentração, as propriedades são diferentes. Nós vamos ver mais para frente, então. Então, as propriedades coligativas são quatro: a tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia, certo? Vamos lá, então, para a primeira, tonoscopia. O que a tonoscopia estuda? Ela estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor do líquido provocado pela dissolução de um soluto não volátil. Por que um soluto não volátil? Porque vamos pegar, por exemplo, a água como solvente. Se eu jogar o álcool, não vai acontecer nada, porque o álcool é mais volátil do que a água, então ele não vai interferir na pressão de vapor da água, certo? Então, para que eu possa alterar a pressão de vapor da substância, eu tenho que adicionar um soluto não volátil, um soluto menos volátil do que o solvente que você tem, certo? O que é essa pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor, ela pode ser medida de várias maneiras. Aqui tem um esqueminha para auxiliar você a entender o que é pressão máxima de vapor. Aqui eu tenho um recipiente, aqui eu tenho uma coluna, ela é graduada aqui em milímetros, né? Aliás, em centímetros, e aqui é o mercúrio, ó, tá? Uma coluna de mercúrio. Então, aqui eu tenho centímetros de mercúrio nessa coluna. Aí, eu vou colocar aqui dentro um determinado líquido, a água, ou álcool, a acetona, um líquido qualquer. Aí, esse líquido começa a evaporar. Isso aqui está lacrado, está fechado. À medida que esses vapores vão acumulando, a pressão interna aqui, ó, começa a aumentar. Então, ela começa a empurrar a coluna de mercúrio. Então, olha só o que acontece. Olha, ela começa a empurrar a coluna de mercúrio. Então, essa coluna de mercúrio foi deslocada pelo aumento da pressão aqui. Então, enquanto estiver ocorrendo o deslocamento dessa coluna de mercúrio, é porque está ocorrendo a evaporação, tá? A hora que esses vapores saturarem, o que isso quer dizer? Se uma partícula do líquido evaporar, uma do vapor vai condensar. A partir desse momento, a gente diz que os vapores estão saturados, e aí esse desnível do mercúrio não vai acontecer mais. E essa diferença que nós temos aqui, tá vendo, ó, na coluna de mercúrio, antes elas estavam iguais, ó, então deslocou. Essa diferença é a pressão máxima de vapor, tá certo? Então, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelos vapores saturados de qualquer líquido, tá? Então, aí o que é o vapor saturado? É o que eu mostrei para vocês aí.
é quando uma molécula evapora, a outra condensa. Então a pressão fica constante, desde que a temperatura fique constante, porque quando você muda a temperatura, né, a pressão de vapor vai mudar, ela depende de, ok? Beleza? Vamos lá então. A pressão de vapor, ela vai mudar de substância para substância. Por quê? Porque nós temos as forças intermoleculares. Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, mais difícil é para ela evaporar. Então, a pressão de vapor é menor. Então, substâncias que apresentam forças intermoleculares mais fortes, a pressão de vapor é menor. Tipo, água, acetona. As forças intermoleculares entre as moléculas de água são ligações de hidrogênio. Da acetona é dipolo, é uma ligação mais fraca. Por isso, a acetona tem uma pressão de vapor maior do que a água, ou seja, ela evapora mais fácil, tá? Então, não esqueçam, pressão de vapor vai mudar de substância para substância. E numa mesma substância, essa pressão de vapor vai aumentar quando eu aumentar a temperatura. Vejamos aqui, ó, no gráfico, ó. Então, aqui eu tenho a pressão de vapor e aqui eu tenho a temperatura. Aqui eu vou ter a curva de pressão de vapor de uma substância, está percebendo? Temperatura aumentando, pressão de vapor aumenta, sempre. Tá? Por quê? Porque se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas, elas evaporam mais fácil. Então, está aqui a curva da pressão de vapor de uma outra substância, né? Uma outra curva, aqui de uma terceira substância. Então, vocês estão percebendo que as três, a pressão de vapor aumenta quando você aumenta a temperatura. Isso é para qualquer um. Agora, aí essas três substâncias são, supus, a água, o álcool, a acetona. Não é? Então, qual dessas curvas é a água? Qual é a acetona? Qual é o álcool? Todo mundo sabe que o líquido menos volátil é a água. O álcool é o mais volátil, a acetona é intermediária, não é? Aliás, a acetona é mais volátil, o álcool é intermediário. Então, as forças intermoleculares da água são mais fortes do que do álcool mais forte do que a acetona. Então, essa curva aqui é da água, que é a substância menos volátil. Então, a pressão de vapor é a menor. Essa é a dual e essa é a da acetona, que é a mais volátil. Então, quando você tiver curvas de pressão de vapor, a de cima é a mais volátil, a de baixo é a menos volátil. Ok? Certo? Uma substância ela só entra em ebulição quando a sua pressão de vapor igualar com a pressão ambiente. Só. Enquanto a pressão de vapor não for igual à pressão ambiente, não tem ebulição. Então, olha aqui, por favor. Ó. Aqui eu tenho a pressão de vapor em atmosfera e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. Olha aqui as três substâncias: a água, o etanol e a acetona. Tá? Quando é que essas substâncias vão entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor delas for igual à pressão ambiente. Por exemplo, vamos supor que a pressão ambiente está aqui, ó, 1 atm. Estamos lá ao nível do mar. Nessa temperatura, ó, nenhuma das substâncias está em ebulição. Por quê? Só entra em ebulição quando chegar em 1 atm. Então, no caso, por exemplo, a acetona. Quando é que a acetona vai entrar em ebulição? Quando a pressão dela for aqui, ó, 1 atm. Olha lá, 56 graus Celsius. Quando é que o álcool vai entrar em ebulição? Nesse ponto, quando a sua pressão igualou à pressão ambiente, 78 graus nesse caso. E a água nesse ponto, que é quando a pressão de vapor da água vai aumentando, 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 chegou aqui, entrou em ebulição porque igualou com a pressão ambiente. Tá vendo? Então, substâncias
mais voláteis têm temperatura de ebulição menor. Substâncias menos voláteis têm temperatura de ebulição maior, tá certo? Então, isso aí, ó, existe uma relação importante que vocês precisam saber. Volatilidade, temperatura de ebulição, força intermolecular e pressão máxima de vapor. Substâncias mais voláteis são aquelas que evaporam mais, não é? Se elas evaporam mais fácil, é porque a temperatura de ebulição é menor. Não vou precisar de aquecer muito, não é? Então, maior volatilidade, menor temperatura de ebulição. Por quê? Porque as forças intermoleculares são mais fracas, então são mais fáceis de ser quebradas. Tá vendo? Então, por exemplo, moléculas que têm ligação de pó-dipolo são mais voláteis, geralmente são mais voláteis do que as que têm ligação de hidrogênio. E se elas evaporam mais, eu vou ter mais vapor. Então, a pressão de vapor é maior. Então, essa relação é muito importante para você, ok? Beleza? Joia! Então, o que é as propriedades coligativas? As propriedades coligativas são as propriedades que dependem exclusivamente das partículas dispersas. E aí, quando você joga o soluto, acontece a mudança na propriedade. Então, a pressão de vapor, nós acabamos de ver o que é a pressão de vapor. E a tonoscopia, o que ela estuda? Estuda o abaixamento da pressão de vapor. Por quê? Porque você jogou o soluto. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um recipiente, né? Que a gente já mostrou ali na tela anterior. Aqui, ó, tá, né? Solvente, tá vendo? Você, olha aqui, ó. Você tá aqui o recipiente, jogou o solvente evaporou e empurrou a coluna de mercúrio. Então, esse desnível que eu tenho aqui, ó, tá vendo esse desnível? Saturou, tá vendo? A molécula evapora, a outra condensa, está saturado. Então, o nível do mercúrio ficou constante. Esse desnível que você está vendo aqui, ó, é o desnível provocado pela pressão de vapor do solvente, que nós vamos chamar de P2. E nesse caso aí, eu supus 2,3 milímetros de mercúrio, certo? Esse foi o desnível. Aí nós vamos pegar o mesmo frasco aqui, só que ao invés de nós jogarmos solvente, nós vamos jogar uma solução. Quando nós jogarmos a solução, olha lá, ó, evaporou, saturou. Então, estabilizou aqui. Aqui nós temos o desnível. Então, esse desnível aqui foi provocado pela pressão de vapor do líquido na solução. Olha lá o que aconteceu. Ó, pressão de vapor da solução 2,1. Ou seja, todas as vezes que você joga soluto no solvente, a pressão de vapor diminui. Por quê? O soluto atrapalha a evaporação do solvente. Imagine para vocês o açúcar, sacarose. Quando eu jogo sacarose na água, as moléculas de água interagem com a sacarose. Como a sacarose é uma molécula menos volátil, é uma molécula mais pesada, né? As forças intermoleculares são mais fortes. O que acontece? Ela segura a molécula de água, a molécula de água evapora mais. Então, essa pressão de vapor ela é diminuída por quê? Porque existe a interação das moléculas do solvente com as do soluto não volátil. Então, evapora menos. Essa diferença aí é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ou seja, P2 menos P, pressão de vapor do solvente, menos a pressão de vapor da solução, ou seja, do líquido na solução. Então, nesse caso aí, nós vamos ter um abaixamento de 0,2 milímetros de mercúrio. Quem provocou isso foi o soluto que você jogou. E quanto mais soluto você jogar, maior será esse abaixamento, ok? Beleza? Joia! Então tá aí. A pressão de vapor
do solvente é sempre maior que a pressão de vapor da solução, certo? Sempre. Lógico, soluto não volátil, né? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva de vapor do solvente. Ó, a temperatura aumenta, aumenta aqui. A curva da pressão de vapor do solvente está aqui. Eu quero representar da solução. Aonde eu vou colocar da solução? A solução não tem pressão de vapor menor que o solvente? Joga o soluto, a pressão diminui. Então a curva é embaixo. Essa é a da solução, tá vendo? Então, olha lá. A 27 graus Celsius, qual é a pressão de vapor de cada um? Então, aqui eu tenho a pressão de vapor do solvente e aqui eu tenho a pressão de vapor da solução. Olha lá, diminuiu a pressão de vapor, tá vendo? Solvente, solução. Esse é o ΔP, é o que o soluto provocou. Abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, todas as vezes que nós jogamos soluto solvente, a pressão de vapor vai diminuir. As curvas da pressão de vapor, em função da temperatura, para um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída, são apresentadas na figura a seguir. Então, olha aqui. Aqui eu tenho três curvas. Uma é o solvente, outra é a solução mais concentrada e a outra menos concentrada. Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, pode-se afirmar que as curvas do solvente puro na solução concentrada e da solução diluída são respectivamente. Então, vamos lá. Curva um, 2, 3. Qual é a curva? A primeira coisa que eu quero? Curva do solvente puro. Qual é a curva do solvente puro? Nós acabamos de ver. Joga o soluto no solvente, pressão de vapor diminui. Então, como eu tenho solvente, duas soluções, o solvente é o mais volátil. Então, a curva um é o solvente, certo? Então, pode ser a letra A ou a letra B. Agora, curva 2 e curva 3. Aí eu tenho uma solução mais concentrada e uma mais diluída. A solução mais concentrada é aquela que tem mais partícula. Dificulta mais a evaporação. Então, a pressão de vapor vai cair mais, não é? Então, a solução mais concentrada é a 3 e a mais diluída é a 2. Então, solvente, solução mais diluída, solução mais concentrada, letra B. Beleza? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.